Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do nosso projeto Leia. Aqui é a professora Gislane, estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. No nosso projeto Leia, nós estudamos os gêneros textuais e nessa aula nós vamos estudar o gênero resumo. E, na verdade, nós vamos aprender como fazer resumos. Você, com certeza, já foi solicitado para você que fizesse um resumo, certo? Esse gênero é muito utilizado na escola, os professores solicitam muito que os alunos façam resumos. Por quê? Porque o resumo, ele é uma maneira, muitas vezes, do aluno aprender um conteúdo, reforçar aquele conteúdo, concatenar ideias. O que seria concatenar? Ali, ó, ligar, juntar as ideias, né? Fazer ali um resuminho daquelas ideias principais do texto e guardar essas informações. Muitas vezes os alunos têm tanta preguiça de fazer resumo e perdem a oportunidade de aprender, porque o resumo nos ajuda sim a aprender e a compreender muita coisa, né, de um conteúdo, de um texto que nós lemos. Então, deixa de preguiça e vamos aprender a fazer o resumo, combinado? Vamos começar então. Vocês já leram ou já fizeram um resumo? Esse gênero é muito comum e também muito utilizado nas escolas. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. O que é um resumo? Um resumo é uma síntese das informações principais do texto. Síntese é como se a gente pegasse só aquelas partes mais importantes, né? Juntasse ali o que é mais importante e colocasse no texto. Isso é um resumo. E aí, continuando. Ele apresenta as ideias centrais de forma mais curta e objetiva. Dá uma olhadinha aqui, ó. Curta e objetiva, por isso se chama resumo, né? Sem adicionar opiniões ou detalhes desnecessários. A principal função do resumo é transmitir de forma concisa é objetiva, direta, né? As informações mais importantes de um conteúdo. Como fazer um resumo? Primeiro, a gente precisa fazer uma leitura atenta. Antes de começar, é essencial que você leia o texto que você vai resumir, a questão, a matéria, cuidadosamente. Para fazer um bom resumo, é preciso entender bem o que está sendo dito. Então, primeiro a gente precisa entender o assunto. Para isso, a gente precisa fazer uma boa leitura. Depois, identificar as ideias centrais. No texto, as ideias principais geralmente respondem às seguintes perguntas: sobre o que o texto fala, quais são os fatos mais importantes, qual é a conclusão da mensagem. Guarda essas 3 perguntinhas aqui, ó. Essas perguntinhas podem te orientar a fazer um bom resumo. Então, ó, sobre o que o texto fala, isso é importante, você precisa colocar no seu resumo. Quais são os fatos mais importantes desse assunto? Normalmente, esses fatos vêm divididos em tópicos ou parágrafos, não é? Então, às vezes, cada parágrafo fala de uma parte importante. Então, você vai tirar só aquele tópico mais importante do parágrafo. Qual é a conclusão, a mensagem do texto? Quer dizer, aquele finalzinho ali do texto, né? Onde você conclui, traz uma mensagem. Então, ali também é importante. Separou essas 3 partes, né? Você já está encontrando o que é o que você vai colocar no seu resumo. Elimine detalhes secundários. Para resumir um texto, remova as informações secundárias. Secundárias são aquelas que não são tão importantes, que não são as principais. Como, por exemplo, detalhes muito específicos, exemplos, repetições. Uso de suas próprias palavras. No resumo, as ideias devem ser reformuladas, ou seja, reescrita com as suas próprias palavras. Evite copiar o texto exatamente como está, mas mantenha o sentido original. Aqui entra uma coisinha muito importante que a gente chama de paráfrase, e tem aula no nosso canal falando sobre a paráfrase. O que é a paráfrase? Escrever algo que já foi escrito ou dito por alguém com as suas próprias palavras, sem copiar o que foi dito da mesma maneira, mas mantendo o sentido. Você modifica as palavras, mas diz a mesma coisa. Objetividade e clareza. O resumo deve ser claro, direto e breve, porque é um resumo, né? Use frases curtas e não coloque detalhes excessivos, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um texto e um resumo desse texto, bem curtinho, né? Porque a nossa aula aqui, o tempo dela também é curto. Nossa aula também é um resumo. A história do futebol.
O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, praticado em quase todos os países. Sua origem remonta à Inglaterra do século XIX, onde começou a ser jogado de forma mais organizada. A primeira partida de futebol com regras foi realizada em 1863 e, a partir daí, o esporte se espalhou pelo mundo. Futebol é jogado por duas equipes de 11 jogadores, com o objetivo de marcar gols na meta adversária. Atualmente, o futebol não é apenas um esporte, mas também uma grande indústria que movimenta bilhões de dólares em direitos de transmissão, patrocínios, publicidade e até mesmo salários de jogadores, né, pessoal? Então, esse é o texto original. Mas aí imagina que eu falo assim, pessoal, resume esse texto para mim agora. E aí, você vai ter que trazer as informações principais, mas de uma forma mais objetiva e direta, tirando aquelas informações que não são tão importantes, mas sem mudar o sentido desse texto e as informações principais. Vamos ver como é que fica esse resumo? De novo, ó, a origem do futebol. Olha o quanto diminuiu. O futebol, esporte praticado mundialmente, surgiu na Inglaterra no século XIX. A primeira partida com regras aconteceu em 1863. Atualmente, ele é jogado por duas equipes de 11 jogadores, sendo uma grande indústria no mundo inteiro. Pronto, disse as mesmas coisas de uma maneira reduzida, né, objetiva, mais clara, mais direta. Fizemos um resumo. Viram que resumir é você dizer as mesmas coisas com outras palavras, sem mudar o sentido, sem tirar as informações principais, mas de uma maneira mais objetiva, mais direta, mais concisa e usando menos linhas, como nós vimos aí, né? Então, agora que nós já fizemos um resumo, aprendemos o que é um resumo, eu vou terminando a minha aula por aqui. Até mais!